Tu encontrou alguém lá que falava bem da parte que era socialista, comunista? Algum saudosista desse lado? Tem um pessoal que acha que era bom e que devia ter continuado e tal? Cara, existe um movimento muito louco na Alemanha chamado neonazista. Que se eu não me engano, é todo mês de maio, eles vão pras ruas e fazem uma manifestação. E o governo alemão policial manda forças pra rua pra monitorar. Eles nunca proíbem. Caramba. Porque a Alemanha, na Constituição, eles são um país tão democrático que qualquer pessoa pode exercer o seu direito, a sua opinião. Uhum. Então, se o cara acredita naquilo, ele pode gritar na rua à vontade. Entendeu? Uhum. Então, esse movimento acontece, uma parada, tipo, é bem pequeno, né? Óbvio, são poucas pessoas. Mas até hoje isso acontece e o governo alemão mantém, porque eles acreditam também que a opressão não é o caminho, sabe? Tem uma filosofia alemã que eu acho muito interessante, esse fato que eles talvez demoraram muito pra aprender essa lição, né? Aprenderam depois de uma dura guerra, mas hoje é um país que vive muito, acho que pensando mais à frente, sabe? Se eu fizer isso agora, talvez lá na frente isso não gere um resultado bom. Então, se eu repreender agora, matar agora, lá na frente isso não vai fazer muito sentido. Eles não dão nenhuma brecha pra perder a democracia, né? Exato, então eu acho isso muito bacana da Alemanha. Enfim, eu gosto muito também da Merkel, sei lá, eu acho que é um sistema muito bacana, gente, eu gosto. Né? O conjuntinho vermelho que ela usa lá, o tailleur dela. Mas é o neonazista, o nome desse grupo que tu falou? É neonazista. Os neonazistas, são os novos nazistas. Às vezes você tá no trem, aparece algum maluco meio bêbado com aquela suástica, aquele símbolo que é proibido, né? Uhum. Isso é uma coisa que na Alemanha é proibido mesmo. Você não pode usar aquele símbolo. Uhum. Essa manifestação ela é proibida porque eles querem realmente abolir esse tipo de cultura. Então, às vezes aparece alguém e grita. Einstein, Hitler. Umas loucuras assim, o pessoal fica meio nervoso. Mas é raro, é muito raro essa situação. Mas infelizmente tem, né? Mas isso em relação ao nazismo, né? Mas em relação à parte da Alemanha Oriental, que era comunista? Ah, sim. Esse lado tem algumas pessoas que tu conheceu lá que acham que foi ruim ter derrubado o muro? Na Alemanha, ninguém. Não conheci ninguém. Mas em alguns países do leste europeu, eu conheci, né? Eu fui para uns lugares mais isolados, tipo Moldávia, a Transnistria, que o pessoal é muito saudoso, assim, da antiga União Soviética. Então a galera gostava de manter restaurantes, casas, prédios no estilo soviético até hoje. Você vai lá em 2021, tu vai ver o negócio todo no estilo soviético. Isso é muito maluco. Que o sistema é capitalista, mas eles tentam manter a nostalgia, assim, um viés comunista. E muita gente sente falta, sabe? E o que é? Eles sentem falta ou é tipo um negócio só de vamos deixar nossa história acesa? Ou eles sentem falta mesmo e queriam que ainda fosse aquela realidade? E eu não sei, eu acho que a galera às vezes esquece, depois que passa, a gente esquece a parte ruim, né? Tem muito esse ditado que muita gente fala, tipo, depois que acabou, a galera esquece a parte ruim e fica só a parte boa. Então acho que muita gente às vezes esquece tudo que aconteceu naquela época da Guerra Fria e tal, e fica só, não sei, vivendo de algumas memórias. Eu realmente não sei explicar. É uma coisa que fascina muito. O comunismo é algo que, pra mim, eu acho muito fascinante, muito louco. Já estudei muito, já fui em vários países comunistas e tal. E gosto bastante de tentar entender essa ideologia. Mas as pessoas que muitos vivem no capitalismo e sustentam isso, pra mim não faz muito sentido, entendeu? Não sei o porquê. Não entendo. Qual foi o país aquele que não existe, que tu foi? A Transnistria. Lá é um exemplo perfeito disso. Que é um país que ele não existe legalmente, não é reconhecido. E eu lembro que tu foi até na casa de uma senhora lá, né? Foi muito massa. Foi assim, ó. Eu tava na Moldávia, que é um país da Europa e tal, beleza. É hoje o país mais pobre da Europa, mas é um país joia. Um país bacana, vai lá conhecer que é legal. E aí, dentro dele, uma comunidade de pessoas que pertenciam à antiga União Soviética, eles não quiseram entrar pro rolê. Falaram assim, não, a gente não quer esse negócio de Europa, a gente quer criar nossa própria nação, a gente não quer fazer parte do seu país. Aí eles criaram a Transnistria, que era um país onde a ONU até hoje não reconheceu, mas eles criaram a moeda deles, o passaporte deles, a fronteira deles. Então, assim, eles têm, quando você chega lá, como se fosse uma polícia federal para você entrar. Só que, ao mesmo tempo, é uma polícia federal que não tem uma autoridade de polícia, entendeu? Federal. É de mentirinha, assim. É tipo de mentirinha, é só muito um cara com isso. uniforme, assim. Tipo, o cara meio que não tem esse poder de Estado, igual tem a Polícia Federal Brasileira quando você chega aqui, entendeu? De uma nação mesmo. Tem um passaporte que não é aceito em lugar nenhum.
Então, assim, é um passaporte onde na Rússia eles conseguem entrar com esse passaporte, que a Rússia hoje é um país que sustenta, né, a Transnistria, eles ajudam muito a Transnistria, mas eles vivem realmente numa nostalgia comunista. Então, se você quiser ter uma ideia de como era viver no comunismo, tu vai pra lá. Hoje em dia que tu consegue sentir isso ainda. E eu consegui, porque na van que eu tava indo, eu peguei uma van pra ir da Moldávia até lá. Aí eu conheci uma família que tinha ido fazer compras na Moldávia. E aí eles, ai, que legal, Brasil, não sei o quê. Uma coisa muito massa de ser brasileiro lá fora é que é raríssimo tu ser mal recebido, né? Normalmente o brasileiro, a galera curte demais Que e loucura gosta isso, né? muito. E fala, nossa, praia, futebol, Bahia, Rio de Janeiro. O pessoal gosta muito. Então, o cara já falou assim, nossa, futebol, não sei o quê, bababá. E eu falei, nossa, Brasil, sou doido pra conhecer. Não quer ir lá em casa almoçar? Eu falei, tá maluco que eu vou lá em casa almoçar, eu, hein? Mas eu conversando com o moleque, a mãe dele do lado, eu falei, cara, acho que vai ser muito massa conhecer a casa dessa família, né? Bora lá. Aí peguei, mandei a localização pro Hugo, que é meu namorado. Quando eu nos rolês muito loucos assim, eu sempre mando a localização pra alguém, né? Em tempo real, deixo lá umas 8 horas, que se o corpo sumir, pelo menos eles encontram e fazem um enterro digno. Aí eu mandei e falei assim, ó, eu tô indo aqui num rolê muito aleatório. Vai ser uma tour muito louca, mas eu quero fazer essa tour, eu quero ir nessa casa. Ele, meu Deus do céu, eu falei, tá bom. Aí eu entrei lá, eu fui tão bem recebido, nossa, assim, ela abriu a geladeira dela, pegou, tipo, tudo que ela tinha de melhor, cozinhou pra mim. Basicamente, se estendeu o tapete da casa dela, mostrou as plantações que ela tinha de uva, de não sei o quê, e pegou o tomate fresquinho da horta dela e cortou pra mim e temperava. E cozinhou, e falou assim, a gente quer que você prove, eu quero te levar na cidade, eu quero te mostrar tal coisa, eu quero te dar um presentinho. Me deu o dinheiro de lá, me deu a nota de lá, e mostrou o passaporte deles, me mostrou toda a cultura deles. Foi uma imersão, em poucas horas eu consegui ter uma ideia muito incrível do país, entender a mentalidade deles. E também conversando com eles, eu vi que nem todo mundo, né, pensa assim. Às vezes o país está assim por uma minoria. Então, ela mesma falava, poxa, é muito difícil que eu tenho que ficar indo lá fora pra buscar as coisas, né? Fora do país. Uhum. Porque muita coisa lá não tem. E o dinheiro que eles ganham era muito pouco. Porque eles vivem numa base ainda, apesar de ser capitalista, eles vivem num sistema semi-comunista. Não sei explicar, não sei nem se tem um nome pra isso. Mas o governo meio que dá as coisas pra eles ainda. Então, você hoje já consegue comprar sua casa lá na Transnistria, tanto que ela tava super orgulhosa em falar que a casa era dela. Ela falava várias vezes, essa casa é minha, eu consegui, eu conquistei, sou muito feliz de ser uma mãe, que tem um filho aqui, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa vinha do governo, até hoje. Então, é uma mescla, assim, que eu acho que eles estão na transição, sabe? Mas parece que tem uma galera que curte manter. Quer ter. O que é? Eles pagam muito imposto lá, vai tudo pro governo, depois o governo redistribui? Então, se eu não me engano, eu lembro que era uma coisa assim bem... É aquela coisa, tipo, por exemplo, desde uma pessoa que faz um trabalho mais simples e braçal, até um cara que faz um trabalho mais complexo, vão ganhar a mesma coisa, sabe? Ah, É entendi. isso que eu me refiro. Então, é diferente de um sistema capitalista, onde aquela pessoa que vai, se aprimora em alguma coisa, não sei o que, consegue talvez cobrar mais pela sua hora, e uma pessoa que vai fazer algo mais simples, digamos assim, vai acabar ganhando menos. Lá acaba sendo algo mais parecido. E pouquíssimas pessoas acabam ganhando muito dinheiro. Então você quase não vê casas ou prédios lá grandes ou muito bonitos. É tudo bem antigo, meio acabado, assim. Parece que é um país meio em guerra. Tem uma coisa chamada sheriff que tem lá, que é como se fosse um... Deixa eu ver... Não sei, é que tudo é deles, sabe? Então você vai no restaurante, é deles, o posto de gasolina é deles, o supermercado é deles, tudo é dessa empresa. Um mafioso que manda na cidade. Isso, que é um cara do governo, entendeu? Só que sem matar as pessoas É, esgoeladas. Exato. É tipo assim, um cara que ele detém tudo e tudo é dele. E ao mesmo tempo é como se ele cuidasse da cidade, sabe? Mas país. ele foi eleito? Ele se autodeclarou? Ele é o líder do movimento? Que Não, porra ele não é essa? líder de movimento. Acho que ele é só um grande empresário, entendeu? Ah, que tipo, viu o lá velho da van dos caras lá. Acho que tipo isso, sabe? Porque tem na Sheriff, tudo que é lugar é uma estrela, né? Eu vi que tu filmou É lá. tipo a Estátua da Liberdade. É tipo Isso, é o velho da van. É tipo isso. Entendi. Lá tipo do... a van